pela primeira vez, aceitando o convite e intimação da Vera, nós estamos aqui para aprendermos juntos. Hoje eu faço a explanação do assunto do qual todos nós vamos refletir com certeza. Quero pedir a espiritualidade da casa que me intua, de uma forma que eu possa ser claro naquilo que eu pesquisei, naquele tema que me chamou a atenção nesse primeiro momento e que me fez estar aqui, tendo aceitado o convite. Que Jesus nos abençoe a todos. Isso não é uma palestra, isso aqui é uma exposição de uma reflexão que fiz acerca de um determinado tema. E, portanto, eu quero deixar livre para que alguém, os amigos, os irmãos que estão aqui, caso tenham alguma dúvida, se eu não fui muito claro, podem perguntar, podem interferir. Vou fazer mais ou menos, talvez, igual Israel, né? Você aí, me fala tal coisa. Para a gente, então, dar início a esse tema da reflexão, eu vou mencionar duas passagens do Evangelho de Jesus que tratam do tema. Obviamente vocês, assim que eu fizer comentário, saberão qual é o tema da palestra. Primeiro caso de passagem de Jesus está em Mateus 17, 14 e 20, em Lucas 17, 5, e também está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem é muito conhecida, todos conhecem, obviamente. Eu não vou ler, eu vou só dizer o que é que está nessa passagem, justamente porque todos conhecem. Trata-se do caso em que Jesus, no meio da multidão, de repente é abordado por um senhor que chega próximo a ele e diz: Jesus, salva meu filho, cure meu filho, porque ele é lunático, às vezes cai num lugar, cai no outro, se machuca, e eu já pedi para os seus apóstolos que fizessem a cura, mas eles não conseguiram. Quando então Jesus faz a cura e depois vai perguntar para os seus apóstolos: mas escuta, eu já não ensinei como é que faz, por que vocês não conseguiram curar? E aí ele fala aquela frase fatídica: homens de pouca fé, se tivesseis fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês fariam o que eu faço e muito mais. Mandariam a montanha se deslocar do seu lugar e ela deslocaria. Mas vocês não têm fé. Esse é o primeiro caso. O segundo é o inverso. Está em Marcos 5, 25 a 34. É aquele caso de uma senhora que sofria de uma doença há muito tempo. Ela tinha um fluxo sanguíneo que não parava e havia procurado médicos, havia procurado várias formas de tentar se curar e não conseguia. E aí, sabendo que Jesus estava na sua região, se dirigiu até o local onde ele estava e, sem que chegasse a falar com Jesus, sem que chegasse a se apresentar para ele, ela foi no meio da multidão e conseguiu tocar as vestes de Jesus. E naquele instante ela se sentiu curada. Jesus percebeu que alguém havia tocado suas vestes. E ainda pergunta para os seus apóstolos: quem foi? Eles até são um pouco irônicos. Pai, Jesus, com tanta gente aqui, como é que nós vamos saber quem foi que tocou nas suas vestes? Mas ele disse que sentiu, está lá no Evangelho, ele sentiu uma
força saindo dele, naquele momento. E aí depois, a mulher se apresenta aí. Ó, fui eu, né, fazendo bronca nos discípulos aí, mas foi eu que toquei as suas vestes. Porque eu tinha certeza que o Senhor me curaria. Quando então Jesus diz a ela, a tua fé te curou. Então nós temos dois casos, falando de fé. Um primeiro momento, em que os discípulos de Jesus, portanto aqueles escolhidos momentaneamente, falharam em demonstrar fé. Porque é pela fé que curaria o menino, o filho do Senhor que havia pedido a ele. Num outro caso, nós já temos uma pessoa do povo, uma pessoa enferma, e que por si, pela sua fé, pela sua energia, ela consegue a cura. Então, duas situações que às vezes a gente imagina, mas como? Sendo discípulos, estando ali próximos, né, tem muito mais desenvolvimento, tem muito mais evolução para conseguir obter esses resultados. Mas não. Então, a fé. Esse é o nosso tema de reflexão. E quando a gente fala de algum tema, de algum assunto, a primeira coisa que a gente deve buscar, para que a gente faça um desenvolvimento, e eu espero ser claro nisso, a primeira coisa é conceituar. O que é fé? A gente fala de fé. Você tem fé? Olha, você está doente, a gente sempre fala, não, tenha fé que vai dar tudo certo. Mas o que é a fé? Então essa é a primeira pergunta que eu faço para que o conceito me venha, para que eu possa entender um pouco o que é a fé. Então a gente começa, e vocês vão me dar licença, porque eu vou ler muita coisa aqui. O que é fé? Se a gente buscar lá no dicionário, a gente vai ver que fé, ela vem do latim, fide. É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Então, é muito genérico. Quando a gente especifica o conceito de uma determinada área, nós vamos ver que tem uma certa mudança. Eu trouxe aqui o conceito da fé vista pela Igreja Católica. Vejam bem, a Igreja Católica, a gente sempre comenta, não é por desprezo, ao contrário, mas é a que está sempre mais próxima da gente, né, que iniciou uma caminhada dentro do Espiritismo, no meu caso. Então, a fé católica é a oração ou o compromisso de acreditar nas verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Santa Igreja Católica. Então, esse é o conceito, né? Mas não vai terminar aí. Portanto, o compromisso de acreditar naquilo que é revelado por Deus, mas só que teve ensinamento pela Igreja Católica. E vai mais. Ele diz o conceito de fé religioso católico. A fé é uma virtude sobrenatural. Uma virtude sobrenatural. Portanto, nós nunca vamos ter contato com a fé, porque ela é sobrenatural, a gente não consegue chegar lá, segundo esse conceito. E no Espiritismo? A gente vai ver o conceito de fé no Espiritismo, está no capítulo 19 também, onde Kardec aborda essa passagem do Evangelho que eu acabei de falar.
Kardec diz o seguinte: a fé é conceituada como um sentimento inato. É muito importante a gente fixar esse termo, é um sentimento inato, portanto ele nasce na gente. De confiança na própria capacidade de progredir e alcançar a felicidade futura. Tanto na vida terrena, quanto na vida espiritual. Então ele diz, é um sentimento que impulsiona o indivíduo. É um motorzinho que está impulsionando o indivíduo a buscar, através da ação, os resultados daquilo que ele quer. E não ficar esperando que vai cair do céu. Oh, Deus, não é sobrenatural, a fé é óbvio. Fica esperando, tá? Não é nada disso. E Kardec vai além quando ele fala sobre a fé, porque ele fala que a fé tem que ser raciocinada. Então, ela é um sentimento inato, mas não é um sentimento animal, é um sentimento racional. Então ele diz, a fé raciocinada e inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então vejo aqui, o que o Espiritismo traz para nós em relação à fé é a possibilidade de você desenvolver por você. A capacidade está em nós, ela é inata. Nós temos que desenvolver o sentimento. E não uma coisa sobrenatural que a gente não consegue alcançar. Caibai Schutter, no livro Salvação pela Fé, ele diz mais uma coisa importantíssima para nós. Porque ao entendermos esse mecanismo da fé, como é que ela se desenvolve até alcançar o objetivo, ele é importante, porque nós temos que saber como desenvolver esse sentimento. E para sabermos como desenvolver, nós temos que saber como é que ela funciona. Então o Caibai Schutter fala que a fé não se transfere a espírito algum. A fé não se prescreve e muito menos se impõe. Ele termina dizendo, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Portanto, notem que também não adianta o pai rezar pelo filho e tentar ver que ele adquire fé ou qualquer circunstância dessa natureza. É a pessoa, somos nós. Se eu não consigo desenvolver minha fé, não vou obter os resultados que eu pretendo. Entre tantos, que a gente mais procura, a cura das nossas doenças. E Jesus falou, se você tiver fé, você consegue mais que eu. Então nós não temos fé. Ou se temos, alguma coisa está acontecendo nesse trajeto do sentimento transportado que não está deixando chegar no seu objetivo. Ao se manifestar sobre a questão da fé raciocinada, segundo consta, Haroldo Dutra, numa palestra, mencionou que uma certa senhora uma vez procurou Chico. Uma senhora fervorosa. E disse a ele, Chico, tenho tanta fé, mas tanta fé, que se aparecer um leão aqui na minha frente, eu ponho minha cabeça na boca dele. Quando então, vou sempre me apoiar na palestra do Haroldo, eu não ouvi, foi eu ouvi ele, o Haroldo, falando. Quando então o Chico disse para ela, minha filha, você não faz isso não. Se você fizer, o leão vai te comer. Porque é da natureza dele. E isso não é fé, isso é fanatismo. Então notem como é que nós temos que delinear as nossas condutas também naquilo que entendemos ser fé. Porque pode não ser nada disso. Pode ser questão de fanatismo. Muito bem.
Fizemos aqui uma conceituação do que é fé. Genérica, Igreja Católica, Espiritismo. Tá. Conceitua que é um sentimento, mas como é que esse sentimento se propaga? Então, pelo estudo que eu fiz aqui, eu vi que ter fé não é fácil não, gente. É difícil. Mas podemos ter, Jesus falou. Então, esse sentimento nada mais é do que uma energia. Uma energia que nós vamos expandir. Cada um de nós vamos transportar essa energia. Por quê? Buscando aqui o lado da ciência, o que a ciência diz e faz tempo, viu, gente? Tudo no universo, tudo é energia. Tudo. E isso daqui não é novo. Essa afirmação da ciência não é nova. Nós temos o Demócrito de Abdera, que já em 460 anos antes de Cristo já dizia que tudo no universo era composto de átomos. E o que é o átomo? Energia. Então essa fé raciocinada, essa fé inabalável que pode enfrentar a razão, ela é uma energia. Uma energia. E como que essa energia chega até nós? Como é que se propaga essa energia? Eu estou falando com vocês aqui e o ar, a atmosfera está levando o som da minha voz até vocês. E a fé? Ela é sentimento, ela é emoção. Como é que essa fé chega até vocês? Quando eu tenho fé, eu vou já colocar uma situação aqui de comunicação, mas a fé, já adianta, ela é algo inata, que eu sinto, e ela vai em busca de alguém que eu sei que pode me ajudar. Jesus. Então eu tenho que não ser sozinho nesse processo de busca pela fé ou busca pelos efeitos da fé. Sempre vai ter alguma coisa ou alguém a quem eu vou conduzir a minha fé para que eu possa obter o resultado. Você já ouviu falar do fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal, que já foi discutido muito pela ciência, né? Teve uma época que a ciência entendia que nós não temos nada na atmosfera, há só o ar. Depois já se passou a entender que há alguma coisa. Essa alguma coisa até foi chamada de éter. Hoje nós temos, já sem dúvida, a própria ciência comprova que nós temos um elemento primordial, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal só é responsável por tudo o que acontece no universo. Seja com as pessoas, animais, planetas, tudo. Por quê? Porque é ele, fluido cósmico, que vai fazer surgir o átomo. Portanto, o átomo, ele é oriundo do fluido cósmico universal. Então, se tudo é energia, se tudo é átomo, se tudo é fluido cósmico, quem ou o que vai conduzir o meu sentimento de fé? O fluido cósmico. Porque esse fluido cósmico, ele pode ser manipulado pelos espíritos. O que é esse ser manipulado? Fazer o que se
que é? O fluido, ele recebe as nossas energias e ele se molda daquela forma que nós queremos que ele se molde. É fácil isso? Terrivelmente difícil. Terrivelmente difícil. Vamos imaginar assim, o que é o fluido? Ó, o ar aqui, ó. Eu toquei no ar aqui, mas ele é um ar qualificado, é um fluido quântico. Ele que promove o aparecimento de tudo. Mas eu sou energia, eu sou espírito. Eu, como espírito, manipulo esse fluido. As curas que Jesus fazia, o que é? Manipulação das energias. E ele disse que nós podemos fazer igual ou mais. Esse fluido, uma vez que eu emito o meu sentimento de fé, então vamos lá, em direção a Jesus, eu já consegui, só por isso, comunicar o meu sentimento com Jesus? Depende. Por quê? Porque nós temos mais um elemento aqui que entra nesse meio, que é o magnetismo. Fluido cósmico universal manipula-se, direciona-se, mas é necessário que se tenha a força magnética do pensamento. Se não tiver, não vai obter resultado. Por quê? O que é magnetismo? É uma atração, não é? Magnetismo é uma atração. Eu posso emitir aqui um sentimento, mas ele não vai em direção exata de onde eu quero. Então tem que ter o magnetismo, porque o magnetismo é aquele elemento que promove a comunicação espiritual através do fluido cósmico. Magnetismo é pensamento. Pensamento é energia. Então notem que tudo que nós falamos, tudo que nós buscamos fazer, ela é composto, tudo isso é composto de energia. Composto de uma força. Buda já dizia, né? Tem uma publicação de Buda, supostamente ele teria dito, que tudo que o pensamento quer, ele cria. Então, o pensamento cria. Sentimento atrai. Mas, para tudo isso, nós temos que ter a compreensão de como é que eu vou produzir meu pensamento para poder criar, de como eu vou ter meu sentimento para poder atrair aquilo que eu quero. Tudo isso envolve a fé. A relação de magnetismo, pensamento magnético, ela é tão poderosa dentro do fluido cósmico que Chico também trata no livro dele, Mecanismo da Mediunidade, trata dessa questão do magnetismo para fins de aproveitamento pelos médios. Então o pensamento, ele vai expandir aquele sentimento de fé, mas ele também pode, nos casos hospitais, buscar uma comunicação com o espírito, com a espiritualidade. Está muito científico? Pelo menos se vocês estiverem acompanhando o raciocínio, isso que me deixa mais tranquilo. Quando a gente fala de magnetismo, eu lembrei, para fazer uma comparação, de um livro que foi lançado há um tempo atrás, chamado O Segredo. Quem viu? Quem ouviu? O que esse livro
foi escrito pela Rhonda Byrne, né? Está escrito aqui, senão eu não lembrar. O que ela explora nesse livro? Magnetismo através da lei de atração. Vocês notam que se a gente começa a buscar explicações, ensinamentos, nós vamos mesclando tudo. A vida é assim. Então, uma situação que não tem nada a ver, aspas, com religião, está aí, a lei de atração lá no livro O Segredo, que mostra o quê? O que ela quer dizer? Pensamento positivo atrai coisas positivas. O inverso é verdadeiro? Absolutamente verdadeiro. Portanto, por isso nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Mas não só o pensamento puro e simples. Às vezes você pensa alguma coisinha aqui, por exemplo, eu penso que o Palmeiras ganha do Santos, ele vai lá e perde. Não aconteceu nada. Ou seja, o pensamento, para que ele tenha efeito criador, ele tem que ser acompanhado do sentimento. Ele tem que ser transmitido via fluido cósmico e acompanhado do magnetismo. Conseguir isso tudo? Eu vou ficar rico se eu quiser. Vou ganhar loteria amanhã. Eu tenho uma enfermidade, vou me curar ou curar alguém. Por quê? Porque eu estou de posse daquilo que Jesus falou que nós temos. Mas que não é fácil. Não é simples. E muitas vezes a gente tem uma sensação, eu falo a gente porque, obviamente, estou tirando como exemplo a mim mesmo, e creio que é uma grande parte da população mundial que é assim. Às vezes você tem uma sensação, poxa, eu acredito, eu quero. Aliás, acreditar não é a mesma coisa que ter fé, viu? Mas eu acredito em tal coisa, eu até tenho fé nisso, mas não acontece. Eu quero que vai acontecer, isso não acontece. Por que será? Falta sintonia. O magnetismo tem que ter uma sintonia. Então vejam quanta coisa. Energia, que é a fé. Ela vai ser transmitida pelo fluido cósmico universal. Mas ela tem que ser produzida por um pensamento magnético qualificado. Qualificado do quê? Do sentimento. Porque se tiver pensamento, mas não tiver o sentimento, não se cria nada. E ainda temos que ter a conexão. Nós temos que ter a sintonia. Então notem o quanto é difícil para a gente conseguir obter algum resultado nesses quesitos da fé. Mas cara, tem gente que tem fé. Claro, tem. Graças a Deus. E Jesus falou, todos nós poderemos. Então por que será que a gente não tem isso hoje? Por que nós não temos já essa possibilidade de adquirir, essa possibilidade de obter os resultados que nós queremos com a nossa fé? E aí nós vamos entrar na questão da situação em que ou nós não temos a fé, ainda aquela que Jesus falou que nós devemos ter para obter resultados, ou mesmo com alguma fé, nós não conseguimos obter também o resultado por uma razão pessoal, uma razão de evolução. Quando a gente... Eu vou fazer um desenho. Quando a gente fala nessa comunicação toda, bem, a gente sempre tem que ter um emissor, né? Um receptor. Eu emito aqui o meu sentimento, porque eu acredito no receptor.
Então vamos pôr fé, não crença, não é diferente. Como é que isso aqui chega lá? Através de um meio. Nós já falamos que o meio que leva o sentimento de fé é fluido cósmico e ele vai acompanhado do pensamento magnético seguido do seu sentimento. Então ele vai chegar aqui. Então isso daqui é um meio. Então eu tenho um emissor, eu tenho um receptor e um meio pelo qual a minha mensagem vai ser direcionada. E a minha mensagem de fé é uma mensagem. Eu vou chegar, Jesus, eu acredito. Eu estou com um probleminha assim, eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. Vou emitindo para ele. Qual que é o meio que eu usei isso daqui? O fluido cósmico. Será que Jesus recebeu? É aí que nós temos que ver se teve a sintonia, a conexão. Às vezes não teve. E aí se perde no meio. Em comunicação, a Rosalie deve conhecer, deve ter estudado. Na teoria da comunicação a gente chama isso de ruído. Houve um ruído aqui, aconteceu. É igual se eu estou falando aqui, passar um cara com uma moto, escapamento aberto, né? É ruído, vai perder o que eu estou falando. Isso pode acontecer com a gente. Então, gente, nós sabemos, e isso é indiscutível, que a ciência já prova, que nós somos energia, tudo. Tudo que nós queremos fazer, obter, é através de um mecanismo chamado pensamento magnético, que é aliado do sentimento. Se eu tiver o pensamento e não tiver o sentimento de que aquilo vai ocorrer, não vai acontecer. A importância, lá no começo, quando eu li quando eu falei do conceito de Kardec da fé, quando ele fala é um sentimento inato, eu disse, observem esse termo porque ele é importante, sentimento inato. Né? Nós tivemos, né, Lao Tzu, um filósofo chinês, ele dizia assim, ó, nós não manifestamos o que queremos, e sim o que sentimos. Então vejam quando o sentimento daquilo que queremos, que pensamos, é importante. Ele realmente vai atrair, ele vai, de fato, juntamente com os demais elementos, que é o pensamento magnético, ele vai obter o resultado. Eu até anotei aqui a importância do sentimento. Todos já ouviram falar daquela carta de Paulo aos Coríntios, e não aos corintianos, né? Aos Coríntios, que eu não vou citar, é muito grande e é linda, né? Virou até música. Mas ele diz assim, ainda que eu tivesse a língua dos homens, que tivesse a língua dos anjos, aí, sem amor eu nada seria. Então notem a importância do sentimento. Paulo está dizendo, ele podia ter conhecimentos gerais, imensos, mas se ele não tivesse amor, isso não levaria a nada. Então quando a gente fala da fé, a gente coloca esse ingrediente junto com o pensamento magnético, o sentimento naquilo. Senão a gente não consegue obter esse resultado que nós pretendemos. Dito isso tudo, vamos colocar mais uma passagem evangélica. Uma frase assim espetacular.
Está lá em João 14:12 e em Salmo 82:6. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É mais ou menos o que ele já disse lá em relação à fé, né? Se tiver o tamanho da semente da mostarda, remove montanha. Vocês são deuses. Portanto, o que é isso? O que ele quer dizer nessa passagem? Que nós temos potencial para promovermos qualquer coisa. Nós somos e podemos ser co-criadores de tudo. E através do quê? Do fluido cósmico. Mateus, em 7:8, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será dado. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha e quem bate abrir-se-á. Isso acontece sempre com a gente. Porque quando nós fazemos isso, ou devemos fazer isso, que Jesus está dizendo para que a gente faça, nós temos que ter a fé. Senão, não vamos obter o resultado. Não vai abrir, não vamos achar nada. Então, o que é que nós temos que fazer? Para tentar descobrir como chegar lá. E aqui a gente vai de novo num filósofo, né, da antiguidade, citado para tudo quanto é lugar, embora a frase não seja dele. A frase estava posta na entrada do oráculo de Delfos. Mas quem propagou foi Sócrates. O que ele dizia nessa frase? Repetindo a frase: conheça-te a ti mesmo. Gente, aqui está o grande segredo nosso. Nós não nos conhecemos. Nós temos que entender que Deus não vai nos dar aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos? Evoluir. Se nós evoluirmos, nós vamos adquirir aquela fé que ele falou lá, nem que for do tamanho do grão da mostarda. Mas enquanto nós não evoluirmos, enquanto nós não compreendemos a nossa marcha evolutiva, nós não vamos obter muitos resultados dessa natureza. Então, o fato de nós não nos conhecermos adequadamente, o fato de nós não sabermos às vezes como manter essa conexão na comunicação, não sabemos como desenvolver em nós esse sentimento de fé que depois o pensamento transmite, o pensamento magnético transmite. Se nós não entendermos esses mecanismos todos, nós vamos continuar tentando, mas não vamos obter. Então, o que é que nós temos que fazer? Desistir? Vamos sentar na beira da estrada e vamos falar: chega, para mim deu demais, eu não vou mais, eu vou ficar por aqui. Obviamente que não. Nós teremos algumas centenas de milhões ou milhares de anos para evoluir. Nós somos crianças, estamos gatinhando. Né? Então, quando nós não obtivermos algum tipo de busca pela fé, não vamos desanimar, não vamos mudar a nossa crença em Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Vamos ao contrário, entendemos que ainda não estamos preparados para isso, mas vamos estar. E ele mesmo falou: tenho muito a dizer. Ele falou: tenho muito a dizer, mas não posso, porque vocês não vão entender. Aguenta aí que vocês vão entender mais para frente. Vai chegar o momento. Então é isso o que nós nos propusemos a fazer hoje.
nessa conversa com vocês, que eu conversei sozinho, foi um monólogo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer Então, gente, vamos continuar a nossa caminhada, a nossa marcha, em busca da nossa fé, e com certeza, no momento certo, no nosso desenvolvimento adequado, nós vamos obter os resultados que queremos. A cura, uma vida melhor, não necessariamente material, mas com certeza espiritual. Ok? Que Jesus nos abençoe a todos. E me desculpe pelas eventuais falhas. Primeira vez é sempre complicado. Foi ótimo. Mas a primeira vez a gente nunca esquece. Nunca esqueça. Obrigado. Isso era